Vinícius Júnior foi expulso na última sexta-feira e o lance gerou polêmica. Será que o Vini se perdeu mentalmente? Chegou a hora de mudar a postura em campo? Isso é reflexo do que ele sofre fora do campo também e também dentro de campo? O que ele pode fazer para ser diferente? Ele tem que ser cobrado, enfim, várias teorias, muita gente nesse debate, a internet quente. E chegou a hora da gente conversar aqui no Tissola. E aí, Tata, o que você achou do lance? Primeiro que ele dá esse encontrão no Dmitrievski, que é o Uhum. goleiro que estava substituindo o Mamardashvili, né? Sim. Então, ele vai lá, ele puxa o Vini, né? É normal alguém que sofre um puxão desse ter alguma reação. Então a gente também não pode. Tirando o Vini, qualquer jogador, alguém vem, você tá ajoelhado, o cara vem te puxa pelo colarinho e te joga pra cima, a sua reação normal é empurrar o cara. Só que ele vai na cara do goleiro, ele foi mal. Qual é a sua Uhum. interpretação do lance e o que você acha do momento do Vini? Então, cara, eu tava narrando esse jogo pro Arquibancada, né? Então, acho que eu tenho capacidade de fazer a leitura, assim, de tudo que aconteceu, não só Boa. nesse lance, mas baseado também no Vini desde o começo do jogo, né? O Vini, ele já começa o jogo muito destemperado, assim. Eu não lembro quem tava comentando comigo, se era o Mauro, se era o Ricardinho. Eu lembro que eu já tava falando, acho que era o Ricardinho. Eu já tava falando no primeiro tempo que o Vini tava merecendo um cartão amarelo, pela forma assintosa que ele tava gritando, xingando com o árbitro, à torto e à direito por qualquer lance que fosse, envolvesse ele ou não. Ele tava muito destemperado, sabe? Desde o início do jogo. E aqui entra um disclaimer e um parênteses muito importante. Esse jogo era no Mestala. A gente conhece todo o histórico que o Vini enfrenta lá, desde que ele veste a camisa do Real Madrid, de racismo. E aqui vai a minha opinião sobre a La Liga, que é patética nesse sentido, né? De não coibir racismo, de não punir adequadamente o racismo. Nesse jogo mesmo, o Vini estava sofrendo completamente com o torcedor, chamando ele de mono, mono, mono o tempo todo, que vocês sabem o que significa, eu não preciso repetir aqui. Mas, enfim, enfrentando o racismo assim de uma maneira colossal. E aí, só estando na pele dele, literalmente falando, para você saber o quanto isso mexe psicologicamente com a pessoa, né? Quanto à expulsão, eu acho que ela foi extremamente justa, né? O Vini, o que ele faz ali é um ato de agressão no goleiro. Mas foi induzido, porque o goleiro dá um tapinha nele antes e tal, tem uma cera, tem uma catimba. Sim, mas o goleiro conseguiu exatamente o que ele queria, né? O Dmitrievski conseguiu exatamente o que ele queria, que era a expulsão do Vini no lance. Eu acho que o Vini, assim, como um jogador que é o melhor do mundo, que chega nessa posição e merecidamente falando, porque ele tá ali por méritos próprios, assim, e jogou demais para isso, eu acho que ele tem que melhorar um pouco essa questão mental dele, entendeu? Sobretudo em situações completamente adversas como foram essas. Mas eu acho que Faz é parte de foda, um meu. grande jogador também você ter um bom QI dentro do jogo, entendeu? Pô, qualquer coisa, eu sei lá, meu irmão. Eu acho que qualquer coisa que tenha o fator você estar sendo chamado de macaco. É, Irmão, eu não consigo julgar nada, meu irmão. Eu acho que, de novo, a La Liga é inacreditável, porque virou tão corriqueiro que mais se falou sobre a expulsão do Vini uhum, do que sobre gritos de macaco. O que, irmão, tá entendendo o que eu tô falando? bizarro. Virou, já é, pô. Assim, Virou rotina, nesse virou estádio rotina. você vai ser chamado de macaco. E já Uhum. é, pô. E E aí, normalizaram. foda-se. E aí o cara é expulso porque ele tá de cabeça quente e tal. E aí eu não, porra, irmão, eu não consigo julgar que o Não, cara e é claro, tem a quando ele sai cabeça. do campo ali depois da expulsão, é claro os gritos, né? Você consegue ver É. claramente, né? Tipo assim, meu Quando irmão, ele é não foi. expulso, piora, Cara, né? não foi notícia que ele foi chamado de macaco, pô. Foi Foi. notícia que ele foi expulso. Então, assim, É. meu, eu não consigo. Se ele dá uma voadora no cara, eu também não consigo julgar. Eu não Eu sei, só mano. Eu fui, não eu sei como só é que fui é, cara. perceber que ele estava sendo chamado de macaco depois, né? Porque quando a gente faz o Arquibancada TNT Sports, nem todos os jogos, e principalmente os internacionais, a gente tem o áudio original local, o BG do estádio, né? Então eu não consegui ver na hora, que ele tava Não, perceber na moleque. hora, né? Só Mas que o é bagulho. óbvio que conhecendo o Aham. contexto do Mestala, eu sabia que isso estava acontecendo, né?
Moleque, é porque é muito natural. Tipo assim, já virou um bagulho terrível que tu fala, nesse lugar ele vai ser chamado de macaco. Tipo assim, é uma coisa. Tipo, caralho, meu irmão, porra é essa, cara? E aí virou meio que normal e a gente, isso não leva, meio que não leva em conta mais direito, porque já vai ser assim do jogo e não tem nenhuma ação para coibir. Ah, mas um cara foi condenado, mas não, mudou É. efetivamente pra caralho? Não mudou pra caralho. Então, assim, É mano, o, eu acho que é muito difícil a gente analisar qualquer porra. Óbvio, aí tu vai falar assim, Eu mas também ele é um acho. jogador que tá sendo tá esquentado e tal. Mas aí, cara, eu acho que é do jogo. Só que o que não é do jogo é. Se essa reação fosse pela Champions contra o Bayern de Munique, Uhum. sabe? Eu acho que seria aham. outra Então, análise. esse é um ponto. O Tipo Piero assim, vai entendeu? poder falar aqui a opinião dele também, se ele concorda ou não. É que eu acho que o Vini tem se colocado nessa situação não necessariamente em jogos em que ele esteja sofrendo racismo, entendeu? Eu, Eu eu ia falar tenho Aham. isso, visto, ele eu trouxe tenho muito visto isso ele pro jogo dele, muito né? É. destemperado como um perfil e uma característica dele em campo É. recentemente, sabe? O Vini ele é um cara muito combativo e ele tá na história do futebol, né? Tudo que ele faz é algo inacreditável, né? Essa luta e se colocar na luta e falar sobre ela. Então, isso coloca ele como um alvo gigantesco, né? E aí, todas as vezes que ele falha, ele apanha como nenhum outro apanha, né? Então, e aí quando alguém vem ponderar isso na imprensa, fica parecendo passada de pano. Então, eu acho que a gente tem que saber medir as coisas. Uma coisa é a passada de pano para um erro. Por exemplo, o Real Madrid estava perdendo o jogo pro Valência ali, 1-0. Uhum. Então, a expulsão dele, ela prejudica o time dele. Então, isso é fato. No vestiário, você tem, cara, é um ambiente horrível para ele. E com certeza os jogadores conversaram com o Vini, do tipo, cara, hoje a gente não pode perder você e tal. E ele foi expulso. Então, Uhum. é um erro. Quando ele foi suspenso da Copa América, ou a própria relação com alguns jogadores, a gente sente nessa provocação desde o minuto inicial, né? Ele gosta muito disso, né? E, de Uhum. certa forma, é algo que ele gosta de fazer. Sim, Você percebe que tirando ofensas à parte, né? Quando a coisa sobe a temperatura. Mas essa coisa da rivalidade com o lateral, de ter cara com cara, de o cara deixa uma fala, ele devolve e tal, isso tá presente no jogo do Vini. É fato. Ele é um sim, cara que ele vai pro embate. E quando você é um jogador que vai muito pro embate a todo momento, você tá sempre no limite. Então o Vini sim, ele trouxe isso pro jogo dele. E esse lado provocador dele faz parte do jogo. Só que ele tem que saber a conta disso. Que é o limite de você ser o malandro e você ser o otário da situação. Então, uma coisa é você ser ofendido, você sofreu racismo, e isso subir a sua temperatura num ambiente racista e que coloca ele em situações horríveis. E ali, a gente já viu ele ser expulso no Mestalha, sair de, cara, situações piores do que essa, horríveis. é. Você fala, Em, meu Deus, 2000, em olha o que o cara tá 2023 passando ele é ali. expulso, na minha opinião, injustamente, e ele até Exa- posta depois, né? Pô, o racismo gerou a minha expulsão. Essa foi a punição do Exatamente, que é uma racismo e coisa tal. Que eu horrível. acho que não se aplica a esse jogo. Eu acho que ele foi expulso justamente. E Claro, com racismo certeza. à parte, se é que dá pra gente dizer isso, né? A expulsão dele na letra fria da regra é uma expulsão justa, pô. É É. só ver. Me lembra muito a expulsão do Marcos Rocha no jogo mais importante do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo, pô. O Marcos Sim. Rocha no Igor Jesus, né? É algo Cara, parecido. Ele é fez A foda, algo única mano. coisa que parecido. eu acho que, se hoje, por exemplo, eu sou o técnico da seleção brasileira, eu tento. Vai ser um jogo Brasil e qualquer coisa, não vai ser Espanha, vamos ter que pensar fora desse contexto mais Argentina. agressivo. Brasil e Colômbia, vai. O Brasil, Aham. igual foi o caso. Eu tento esfriar um pouco o Vini. Do tipo, Uhum. cara, eu entendo que você quer esse lado provocador, o lateral vai desarmar você e você vai no ouvido dele, beleza. Só que você tem que ter a cabeça muito boa pra você viver sempre o jogo nesse combate, cara. Se É. você, todo jogo for isso, você vai estar sempre no limite. Eu acho que Uhum. essa é a conta. Mas não é algo que acontece sempre, não é que o Vini é sempre expulso, né, cara? Também Mano, eu não. É. acho que Vamos exagerar também, né? existe Mas uma tem narrativa Mas ele de tá que crescido. tomando ele. muito amarelo. Tem. Tomando amarelo pra Tem, ó, cacete. Caralho, meu jogos irmão, da mas. Champions passada. Lembra contra o Leipzig? Que ele dá no cara também, assim, no rosto do cara e não é expulso. Ele leva só o É, amarelo e deveria ser expulso. Ele dá no cara e depois ele empurra o cara de novo, sim. né? Esse jogo era pra ele ter sido expulso. Ele não foi. Que foi na Champions. Que ele tá no limite, Tem. é o que eu falei, né? É essa provocação que você tá falando aí. Lembrei de outra.
um lance que não é nem assim de gritar ou de bater na pessoa e tal, mas é uma provocação que ele faz com o Kimmich também na Champions, no Essa lateral, aí é. que ele esconde a bola e depois fica... Essa aí é do jogo. Isso aí é do jogo. É do jogo, eu Essa também aí pra mim é do jogo. eu acho que é válido, tá? Eu acho que é válido. Aham. Só que é aquilo que você falou, ele tá sempre no limite, ele tá o É. tempo todo querendo ou Mas eu acho provocar que ou... estão tratando o cara como se ele fosse o Cocito, tá ligado? Tipo assim, porra, meu irmão, caralho, não é assim, é porque tudo com ele é vezes 10 também, tá Com ligado? certeza. Ah, E aí então, que mas você o coloca, cara, tipo assim, ele tem que mas, aceitar isso, pô, ele é o melhor mano, do mas mundo. eu acho que não dá pra você colocar na parada um bagulho que tem um cante os racistas no meio, porra. Meu irmão, se ele enfia porrada em alguém, eu falo assim, meu irmão, não consigo julgar, pô. Essa, não consigo, pô. Se ele quebra um dente de um cara, meu irmão, estão te chamando de macaco, meu irmão. Caralho, pela 18ª vez. É, Caralho, o filho, não Ancelotti dá. saiu em defesa dele por causa disso, né? Ele Pô, fala, não pô, dá, meu é irmão. muito difícil suportar o que ele Eu não suporta e consigo tal. imaginar, eu sou branco, É porra. Eu não impossível, consigo pra gente é concatenar impossível. uma porra dessa. É. E quando tem esse componente, irmão, eu não consigo falar, porra, não consigo. Qualquer análise eu acho que fica torta. Não Não, dá. e Não o dá. Vini, cara, ele é um lado heróico dele é isso também, cara, porque ele traz isso, ele percebe que quando ele traz isso pra ele, a temperatura do estádio sobe, ele fica mais visado e mesmo assim ele tem coragem pra no próximo caso ele voltar e falar, cara. Isso que eu acho pica. Então por isso que eu vou ter que separar as coisas. Ele é um cara que ele não se deixa calar nesse ponto. Isso significa que ele pode fazer o que ele quer em campo? Óbvio que não, porra. É Óbvio que óbvio. não. E aí, quando ele É. chega e dá uma porrada na cara do goleiro, ele é expulso. O técnico dele fala: beleza, Vini, agora tô contigo nessa briga. Dentro de campo eu não posso te perder expulso. E aí? Como a gente Até pode calcular porque, isso? Eu não até posso que você tome cartão todo jogo. E aí? Vamos conversar sobre isso? Como a gente pode resolver isso? Eu acho que isso ele tem que saber medir a conta. é Porque, isso. de fato, pra ele é tudo mais difícil, cara. O Vini é Esse é foda. o ponto. Ele tá numa situação diferente dos outros. Esse é o ponto. Até porque ele pode pegar agora 12 jogos de punição. Porque na La Liga, a Federação Espanhola, casos de agressão podem gerar de 4 a 12 jogos de punição. E o árbitro colocou na súmula que ele agrediu o Dmitrievski. Então ele vai ser julgado e ele Puta, pode cara, mas pegar de acho que é um 4 pouco a exagero, 12 sabia? jogos. Eu também acho. Não Mas acho que entra é nisso tudo que você isso, não. falou. Tipo, o técnico tem que, tipo, coibir um pouco É, esse comportamento dele, porque desportivamente vai atrapalhar ele e o time, né? é. Essa é a La questão. Liga, fi. Enfim. Rapaziada, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. É tudo nosso e valeu!